Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula passada, a gente aprendeu como é que a gente guarda valores em variáveis, como é que a gente faz operações matemáticas e como é que a gente imprime mensagens na tela e lê dados do teclado. Na aula de hoje, a gente vai começar a fazer algumas instruções um pouco mais elaboradas. Então, a gente vai começar a aula de hoje tentando resolver esse exercício que eu coloquei aqui no Code Blocks. Faça um programa que lê dois números do teclado e imprime o maior deles. E aí, pessoal, como é que a gente começaria a fazer esse programa? A primeira parte seria inicializar as variáveis, certo? Duas variáveis, ele fala números, né? Então, eu não sei se é inteiro ou se é floating point. Mas, por via das dúvidas, eu vou colocar floating point, né? Porque ele abarca aí tanto inteiros como números reais. Vou chamar a variável 1 de V1 e a variável 2 de V2. Também vou criar uma variável chamada maior. Bom, depois de declarar essas variáveis, a gente vai atribuir valor a elas, né? Então, a gente vai ler duas delas do teclado, V1 e V2, e aí a gente vai ter que imprimir o maior deles na tela, né? Com o que a gente sabe até então, a gente conseguiria resolver, primeiro um printf, né? Para o usuário saber o que é que ele tem que fazer. Então, printf, digite V1 e V2. Tudo ok. E aí sim, a gente vai fazer o scanf, né? Para guardar os valores digitados no teclado. Como que eu não sei se ele vai entrar um real ou um floating point, eu vou colocar um floating point como eu já tinha combinado com vocês, né? Para guardar o valor na variável, a gente usa o i-comercial. A gente vai ver que o i-comercial ele serve para outras coisas também dentro do C, dependendo do seu contexto, certo? Então, fica aí cenas dos próximos capítulos. Pronto. Então, nesse ponto aqui do programa, eu já estou com os valores armazenados dentro das minhas variáveis, das minhas caixinhas, né? V1 e V2. E agora eu tenho que fazer alguma coisa para descobrir quem é maior, V1 ou V2, e imprimir esse valor na tela. O que é esse alguma coisa, né? Então, maior, quem é que vai, né? Quem é que vai ser atribuído a maior? Vai ser V1 ou V2? E aí depois eu vou poder fazer isso aqui, né? Printf, o maior é, e aí porcentagem F, passando aqui maior, né? Esse programa aqui eu não vou tentar rodar, né? Porque esse comando aqui não vai compilar, não existe, né? Então, a gente tem que aprender alguma coisa para atribuir o valor certo dentro da minha variável menor, V1 ou V2, ok, pessoal? E esse alguma coisa é justamente o assunto da aula de hoje. Então, na aula de hoje, vou trocar aqui a captura da janela para pegar o meu PDF, certo? Ok. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de programação com desvios, né? Então, o que é isso? É a gente executar um comando ou outro, dependendo do resultado de um teste. No caso daquele programa, a gente vai testar se o valor 1 é maior que o valor 2. Se isso for verdade, eu vou imprimir o valor 1 na tela. Se isso não for verdade, eu vou imprimir o valor 2 na tela. Ou seja, dependendo do resultado desse teste, V1 maior que V2, eu vou fazer uma coisa ou outra. Lembrem lá da aula passada que eu falei de fluxograma e que a gente tinha um teste e que havia uma bifurcação no caminho da execução do programa da gente, dependendo do resultado do teste. Então, é justamente isso que a gente vai aprender hoje. Ok, pessoal? Mas, antes da gente aprender a fazer um teste e executar uma coisa ou outra, dependendo do resultado desse teste, a gente tem que falar um pouco sobre operadores relacionais, certo? É através dos operadores relacionais que a gente vai conseguir comparar valores, né? No caso do programa, a gente tem que comparar V1 e V2 para saber quem é maior, menor, igual, diferente, enfim. Existem vários operadores relacionais que vocês devem estar acostumados a usar, né, nas inequações. E aí, esses são os operadores relacionais que existem na linguagem C. Então, existe o maior que,
menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, igual e diferente. Então, lembram na aula passada que eu disse que vocês iam ter que reprogramar o cérebro de vocês para interpretar de forma diferente o símbolo do igual? Porque o igual, somente um símbolo de igual, ele significa operador de atribuição. Então, através do operador de atribuição, você vai guardar o valor dentro de uma variável. Já se você quiser dizer, se você quer dizer que um valor é igual a outro, você vai usar igual, igual. E aí sim, é o símbolo de igualdade na linguagem C e em várias outras linguagens de programação. E também diferente, né, que é a exclamação igual. Então, vamos seguir aqui essa tabelinha para ver como é que ele funciona. Por exemplo, 5 maior que 3, isso é verdadeiro. Né? Então, o valor 5 é maior do que o valor 3. É uma expressão lógica que retorna verdadeiro. Ela poderia retornar também o valor falso, certo? Então, a expressão lógica ela pode retornar verdadeiro ou falso. No entanto, na linguagem C, ele usa um inteiro para representar os valores verdadeiro e falso. 1 é o valor verdadeiro e 0 é o valor falso. Então, a gente tem que se acostumar, né, colocar na cabeça da gente que 1 vira verdade, 0 vira falso. Então, quando o compilador de C enxerga essa expressão lógica que retorna verdadeiro, na verdade isso aqui vale 1, certo? Ela vai retornar 1. Vai ficar um pouco mais simples à medida que a gente for fazendo os exercícios, certo? Menor que 4, menor que 3 é uma expressão lógica falsa, porque o valor de 4 é maior que 3 e não menor. Então, ele retorna o valor 0, que é falso. Maior ou igual que 10, maior ou igual que 10, verdadeiro. 10 é igual a 10, então a expressão lógica é verdadeiro, retorna 1. Menor ou igual que 7 é menor ou igual a 10, verdadeiro. Ele é menor que 10, então retorna 1. 7 igual a 7 é verdadeiro. E 7, diferente de 7, é falso. Retorna 0. Ok, pessoal? E agora, né, depois de aprender esses operadores relacionais, é que a gente vai conseguir utilizar eles dentro de um exemplo para fazer um teste, ou desvio, ou operador condicional, certo? Então, o operador condicional a gente vai chamar de if. If quer dizer em inglês se, certo? Então, vejam bem como é que vai ficar. As condições, operadores condicionais, operadores de desvio, enfim, tem vários nomes, né, para a gente descrever esse tipo de teste, que pode ser verdadeiro ou falso, certo? Dependendo do resultado daquela expressão lógica. Essas condições servem para indicar quando uma parte do programa deve ser executada ou não. Em C, a estrutura de decisão, outro nome também, né? Decisão, condicional, desvio, enfim, é o if. If, que vem do inglês se. Então, a gente lê da seguinte maneira o programa. Se condição, instrução 1, caso a condição seja verdadeira, instrução 2, caso a condição seja verdadeira. Percebam aqui a sintaxe, certo? A sintaxe é o formato, é a composição de símbolos da linguagem para que uma instrução seja correta, bem formada, certo? Então, ó, a gente tem o if, que é a palavra reservada, abre parênteses, fecha parênteses. Entre os parênteses tem a condição. Por exemplo, uma condição poderia ser essa aqui, 5 maior que 3, né? Então, a gente poderia copiar esse 5 maior que 3 e colocar aqui no lugar dessa palavra condição. Se 5 maior que 3, no caso a gente já sabe que é uma condição verdadeira, então ele vai executar todas as instruções que estão descritas entre os parênteses, certo? Então, muito importante. As chaves. Fechou os parênteses da condição, a gente abre as chaves. Tudo que tiver entre chaves, todas as instruções que tiverem aqui, elas vão ser executadas se e somente se a condição for verdadeira. Ok, pessoal? Se a condição for falsa, a execução do meu programa pula essas instruções. Ele vem exatamente assim, ó. Chega no if. Aí, se aqui tiver, por exemplo, 3 menor que 10, que é uma condição falsa. Então, ele chega aqui e pula. Ele vai começar, vai reexecutar aqui o programa a partir da primeira instrução, após o fechamento das chaves. Se você não quiser usar chaves,
ele vai interpretar o primeiro comando após o fechamento dos parênteses, ou seja, aquele comando lá até o ponto e vírgula, que ele está dentro do escopo, digamos assim, daquele if, certo? O escopo é dentro do domínio daquele if, ou seja, atrelado ao resultado daquela condição, se é verdadeira ou não, certo? Então vamos ver finalmente, né, o exemplo aí dos dois valores, como é que a gente implementaria aquele programinha que eu mostrei lá no início da aula. Criei aqui, no caso o professor Nelson optou por usar inteiros, certo? Duas variáveis A e B, eu estava usando V1 e V2, mas é só questão de nomenclatura, né? A gente sabe que a semântica do programa é a mesma. E aí, ó, dá um printf, digite dois valores. Em seguida, o scanf, para capturar os dois valores, usando o especificador %d, porque a gente está tratando de inteiros, né? E aí, usando o i comercial aqui para armazenar os valores digitados no teclado dentro da minha variável. E aqui eu tenho o meu primeiro if, certo? Então, como é que a gente lê? Se A for maior que B, a gente vai imprimir o primeiro número é maior. E aí eu vou ter um segundo if, que vai avaliar o segundo caso, né? Ou seja, se A for maior que B, A é o maior valor. Então, eu vou imprimir A. É um pouquinho diferente, né? Esse programa eu tinha bolado para imprimir o valor e não dizer qual é o primeiro ou o segundo, certo? E existe outro caso também. Existe o caso de B ser maior que A. E a gente vai testar ele em seguida, certo? Então, se B for maior que A, que é o segundo caso possível dentro desse teste, né? A gente vai imprimir o segundo número é maior. Aí vocês devem estar se pensando, mas professora, não seria mais fácil a gente colocar um senão aqui, né? Porque assim, a gente tem três casos possíveis. A ser maior que B, A ser menor que B e A ser igual a B. Então, a gente poderia colocar A maior que B e, se não, o resto, né? Os outros dois casos, em que B vai ser maior que A. Tirando o igual, né? Que eu ainda não estou testando. Isso a gente vai ver mais pra frente aqui na aula, certo? Por enquanto, o programa da gente vai ficar desse jeito. Outro exemplo do uso do if, né? Então, exemplo que diz se carro é novo ou velho. Você vai digitar no teclado há quantos anos você tem aquele carro, certo? Digite a idade do seu carro. E aí, meio que as fábricas, né, ela tem por padrão essa garantia de 3 anos. Então, se passa de 3 anos, você já considera que qualquer coisa quebrar no seu carro não está na garantia, então já é um carro velho, né? Você pode considerar ele como sendo um carro velho. Então, você imprime a mensagem, digita a idade do seu carro, scanf, ok, atribui o valor digitado no teclado dentro da variável idade carro. E aí vem o primeiro teste. Se a idade do carro for menor ou igual a 3, né, ou seja, se for 0, 1, 2 ou 3, é um carro novo. Tem esses 4 valores aí que tornam essa condição verdadeira. Então, seu carro é novo. E aí, o outro caso é ser maior que 3. Nesse caso, a gente tem que imprimir que seu carro é velho, né? Se idade de carro for maior que 3, seu carro é velho. Então, percebam que esse programa aqui, ele está sendo extremamente simplista. Porque, por exemplo, o usuário poderia digitar um valor negativo, que não faz sentido para uma idade, né? Uma idade é sempre um valor nulo, que é 0, ou positivo. Então, a gente poderia também inserir essa verificação para imprimir uma mensagem idade inválida, caso o usuário digitasse um valor menor que 0, certo? Então, aí a gente vai adicionando robustez no programa da gente. Uma dica: na hora da prova, nos exercícios que eu passar, sempre faça o que é pedido no enunciado, certo? Então, por exemplo, o enunciado diz, se a idade digitada for maior que 3, o carro é velho, se for menor, o carro é novo, certo? Então, você vai fazer esse programa que está aqui na tela. Se você colocar essa verificação extra que eu falei, isso é para o mundo real, certo? Ou seja, quando você for um profissional, um desenvolvedor, você vai ter que colocar essa verificação para o seu programa ficar mais robusto. Mas, aqui no contexto da universidade, você vai fazer o que é pedido na questão, certo? Então, como eu não pedi para imprimir nada, caso fosse uma idade inválida, menor que 0, você também não faz nada. Mas se tiver no enunciado, imprima a mensagem tal, caso isso aconteça, aí você tem que fazer, ok, pessoal? Só alinhando as expectativas aqui, porque muitas vezes nas provas eu vejo que os alunos fazem coisas a mais
que não foram pedidas. E aí, legal, foi feito, bacana, mas isso não vai contar uma pontuação extra para vocês, certo? Você faz exatamente, estritamente o que está ali pedido no enunciado da questão. Bom, e aí eu vou interromper, eu vou pausar o vídeo agora e a gente vai fazer o exercício logo em seguida no próximo vídeo. Então apertem o play e a gente se vê no próximo vídeo.